Olá, pais educadores! Eu sou Natália da Almeida e nesse vídeo eu vou comentar a entrevista que o Luiz Felipe Pondé deu para o Jornal da Cultura falando sobre homeschooling. Já está no YouTube também o vídeo em que eu comentei a entrevista que o Cortella deu para o Jornal da Cultura falando sobre homeschooling. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui no card para você assistir. Os dois têm opinião muito parecida, eles são contra a educação domiciliar. Mas eles expõem isso de formas diferentes e também usando argumentos um pouco diferentes um do outro. Luiz Felipe Pondé, ele é um filósofo, professor universitário, escritor e palestrante. É importante você saber que quando alguma pessoa está debatendo o assunto e não tem argumentos sólidos para falar sobre aquele determinado assunto, essa pessoa começa a usar algumas táticas de persuasão. E uma dessas táticas é você começar a fazer deboche, a fazer piada, a querer diminuir a outra pessoa, aquela pessoa que está indo contra a sua opinião. E você vai perceber que é exatamente isso que o Pondé vai fazer na entrevista toda. Em vários momentos, ele vai tentar diminuir a família, diminuir famílias que praticam homeschooling e também pessoas que apoiam a educação domiciliar. Ele tenta diminuir a família, ridicularizar para que o argumento dele, para que aquilo que ele está falando seja mais convincente. Então vocês vão perceber isso durante a entrevista. Prestem atenção. Foi o autor do polêmico projeto de homeschooling. Qual a sua opinião sobre esse projeto? Olha, primeiro eu acho que é uma dessas manias que os Estados Unidos hoje exporta tudo. Coca-Cola, pensamento à direita, à esquerda, tudo é exportado dos Estados Unidos. E isso é um debate tipicamente americano, né? Essa história de você dar aula em casa, né? Educação na família em casa. E eu acho que Nessa primeira fala dele, nesse primeiro argumento, a gente já encontra dois problemas bem grandes aí, dois pontos que precisam ficar bem claros. O primeiro deles é: homeschooling, educação domiciliar, sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, famílias educam suas crianças em casa. O que é novo é a escola. E é difícil acreditar que o Pondé não sabe disso, que ele simplesmente esqueceu de passar essa informação, né? Então, o homeschooling, ele sempre existiu. O que é novo é a escola. E outra coisa, a escola, nos moldes que ela é hoje, essa sim, a gente pode dizer que foi importada dos Estados Unidos. Horace Mann, em 1837, foi em busca de um modelo educacional para que ele pudesse implantar na região onde ele estava, que era em Massachusetts. Ele foi até a Prússia, na Alemanha, viu que o modelo de educação que estava sendo implantado lá estava funcionando para formar pessoas que trabalhassem em prol do governo e resolveu levar esse modelo lá para os Estados Unidos. Ele implantou o sistema educacional lá e esse sistema educacional influenciou todo o Ocidente, inclusive o Brasil. Então a gente pode dizer que a escola, nos moldes que a gente conhece hoje, a escolarização obrigatória, essa sim foi importada dos Estados Unidos. Só para esclarecer, educação domiciliar, homeschooling, sempre existiu. Não é novidade. Homeschooling tem a ver com família, tem a ver com pais preocupados em dar a melhor educação para os filhos. Não tem a ver com uma modinha, com um assunto que está sendo comentado no momento. Tem a ver com famílias preocupadas e também com liberdade educacional. E outro ponto importante, nova é a escola. Vamos continuar. E eu acho que é um assunto um pouco deslocado. Nos Estados Unidos você tem uma outra cultura, você tem uma outra história, sem entrar no mérito do debate americano. Aqui é muito diferente. E tem uma coisa que é... Esse é um outro argumento que está sendo muito utilizado. As pessoas ficam falando, mas o Brasil, não tem como comparar o Brasil com os Estados Unidos. Tudo bem, a gente pode não comparar.
mas existem mais de 60 países pelo mundo todo que já legalizaram a educação domiciliar, que já liberaram o homeschooling. E entre esses 60 países, você vai encontrar países que não são cristãos, países socialistas, países com presidentes comunistas, países capitalistas, países com a situação socioeconômica muito parecida com a do Brasil. A gente tem, por exemplo, África do Sul, Equador. E se você pesquisar, você vai encontrar pesquisas em vários países diferentes, em vários países com situações diferentes. E essas pesquisas vão mostrar que o homeschooling tem sido muito positivo, tem trazido ótimos frutos para o país. Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês. Coloca aí nos comentários se vocês têm interesse que eu faça um vídeo para falar especificamente de países com a situação socioeconômica parecida com a do Brasil, ou então países que são socialistas, comunistas, para a gente fugir um pouco desse mito de que o homeschooling é uma herança dos Estados Unidos. Coloca aí nos comentários então se você tem interesse, que eu vou procurar fazer um vídeo especificamente para falar desses países. Vamos continuar então. Assim, primeiro quando se fala, os defensores do homeschooling no Brasil falam, tem milhares de famílias que poderiam dar a formação em casa. Que milhares de famílias é essa? E talvez umas 4. A maior parte, pelo menos metade das famílias brasileiras, não tem nenhuma condição de dar aula em casa. Não tem espaço físico, não tem internet decente, não tem comida decente, não tem ambiente familiar minimamente funcional. Então, quando você vê alguém fazendo uma afirmação como essa, acho que, sei lá, o cara deve pensar que está no Texas, sei lá, algum lugar assim. Outra coisa... Aqui, ele já começa, né, com as piadinhas, a menosprezar a família, a começar a colocar alguns defeitos aí nas famílias. E também fica muito claro que ele sabe quantas famílias que fazem o homeschooling, quantas famílias que praticam. Ele sabe que não são 4 famílias que fazem educação domiciliar aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem até alguns dados que foram fornecidos pela ANED que mostram que a gente tem no Brasil aqui mais de 15 mil famílias que praticam educação domiciliar. Mas a gente não consegue saber muito bem se são mesmo mais de 15 mil famílias ou se são muito mais de 15 mil famílias, porque muitas delas, por medo das consequências, né, por medo de denúncias, não se manifestam, não falam que são famílias educadoras. Então a gente vê Pondé debochando das famílias e também tentando mostrar que o homeschooling, que a educação domiciliar, ela é apenas para famílias ricas, o que é um engano. A gente sabe que famílias que não têm o básico, né, que não têm onde morar, que não têm comida para pôr na mesa, essas famílias não vão mesmo conseguir praticar a educação domiciliar, porque elas têm outras prioridades. Mas eu tenho contato com muitas famílias que ganham entre 1 ou 2 salários mínimos e que praticam sim o homeschooling. Então a gente precisa prestar muita atenção e tomar cuidado com esse tipo de argumento e de informação. Vamos continuar. É porque a escola, ela não é só um espaço de transmissão de conteúdo, né? A escola é um ambiente onde você vai criar vínculos, você vai entrar em contato, inclusive com outras pessoas, professores, colegas, que inclusive pode ajudar você suportar a família que tem, certo? Então, você reúne... Eu vou dar uma pausa aqui. Aqui ele coloca o argumento que praticamente todo mundo usa, que é a socialização. No vídeo do Cortella, eu deixei algumas pesquisas que mostram que alunos que são educados em casa, crianças educadas em casa, não têm problemas de socialização. Muito pelo contrário, são crianças muito bem socializadas, são crianças que criam amizades de verdade, amizades de qualidade, que têm um bom relacionamento com os pais. Então, se você tiver interesse, só ir lá no vídeo do Cortella, que eu deixei algumas pesquisas lá. Então, a gente vê o desprezo pela família. Tá escancarado aqui, eu vou voltar. Professores, colegas, que inclusive pode ajudar você suportar a família que tem. Ele diz aqui que a criança vai para a escola e lá ela vai criar vínculos com colegas, com professores, que vão ajudar a suportar a família que tem.
Não é de hoje que a família é menosprezada, que a família é vista como incapaz de cuidar dos próprios filhos, capaz de educar os próprios filhos, de providenciar aquilo que eles precisam. A gente, inclusive, tem alguns documentos da Unesco, que é uma agência que influencia a educação pelo mundo todo, e nesses documentos ela deixa bem claro o desprezo pela família. E a gente não precisa procurar muito não, tá escancarado ali o que eles pensam sobre a família. Eu vou ler aqui um trecho de um documento que diz assim, da Unesco. Em resumo, para superar esse modo pouco seguro de transmissão, então esse modo pouco seguro que diz aqui é a família, né? Então a escola, a Unesco, o Estado considera que a família não é um método seguro, porque a família transmite valores tradicionais, que é exatamente o que precisa ser exterminado, né? Então, a família não é vista como um modo seguro de transmissão. Continuar lendo aqui. Para seguir rumo a uma tomada de consciência pessoal e a uma escolha de valores universalmente válidos, é necessária uma educação formal que explicite esses valores. Essa explicitação pode e deve ser feita pela escola. Eu li aqui um documento da Unesco, tá? Então tá claro o desprezo que se tem pela família. E a fala dele, a gente pode ver que é exatamente isso que tem acontecido nos dias de hoje. As crianças não valorizam mais os pais, as crianças se afastam da família, não valorizam aquilo que os pais têm a transmitir, né? Então, eles valorizam muito mais a opinião dos colegas, mais a opinião dos professores, né? E a família vai sendo deixada cada vez mais de lado. E para finalizar... Inclusive pode ajudar você suportar a família que tem, certo? Então, você reúne o maior número de pessoas, portanto, você tem mais possibilidade de ter pessoas errando à sua volta, então a multiplicidade de erros cria uma criatividade possível. Eu acho esse homeschooling uma furada. Depois a gente escutar, né, que provavelmente a gente deve estar no Texas, de acordo com o que ele disse, eu não consigo nem entender o teor de uma piada como essa. Tantos países aí desenvolvidos, tantos países não tão desenvolvidos e que estão se dando muito bem com homeschooling. E ele solta essa piada do Texas aí, né? Mas depois disso a gente ainda tem que ouvir esse final, que eu vou até reler para vocês aqui. Eu deixei anotado, eu vou reler para vocês o que foi que ele disse nesse final. Se vocês puderem me ajudar aí a entender o que ele quis dizer com isso, né? Então, ele diz que na escola, né, você reúne o maior número de pessoas, portanto, tem mais possibilidade de ter pessoas errando à sua volta. Então, a multiplicidade de erros cria uma criatividade possível. E logo depois disso, ele fala que, para ele, homeschooling é furada. Então, é triste saber que essa é a postura e esses são os argumentos de um dos filósofos mais conhecidos do nosso país.